Será que cistite intersticial pode levar ao câncer de bexiga? Olha, essa é uma pergunta que gera muita, mas muita ansiedade mesmo, e com toda a razão. Nesta nossa análise, a gente vai direto ao ponto para separar os fatos do medo, usando estes slides aqui para guiar a nossa conversa. Para organizar o raciocínio, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos encarar de frente a preocupação principal. Depois, vamos entender direitinho o que é a tal da cistite intersticial, quebrar de vez esse mito da ligação com câncer e, claro, falar sobre como gerenciar os sintomas e quando é hora de procurar um médico. É um passo a passo para trazer mais clareza sobre o assunto. Então, vamos começar pela raiz de toda essa ansiedade. Existe uma pergunta central que faz a maioria das pessoas buscar informação sobre esse tema. Chegou a hora de colocar essa questão na mesa. E a pergunta é essa aí, é a que realmente importa. Uma condição pode levar a outra? A gente sabe que a incerteza alimenta o medo, né? Mas a informação clara, a informação correta é o melhor antídoto que a gente pode ter. E aqui está a resposta, logo de cara para já trazer um alívio. A ciência médica, até hoje, não encontrou uma ligação direta. É um equívoco bem comum, sabe? Mas entender que essa conexão não existe é o primeiro passo fundamental para diminuir a ansiedade. Ok, agora que a maior preocupação foi abordada, vamos dar um passo atrás. Afinal, o que é exatamente a cistite intersticial? Ela também é conhecida como síndrome da dor vesical. Pensa nela como uma inflamação que não vai embora, que fica ali na parede da bexiga. O grande diferencial de uma infecção urinária comum é que aqui não tem uma bactéria para a gente culpar e tratar com antibiótico. A causa é bem mais complexa e a condição é crônica. E aí que está o grande desafio. A causa exata ainda é um mistério. A medicina trabalha com várias hipóteses. Pode ser que o próprio corpo esteja atacando a bexiga, pode ser alguma falha na camada protetora dela, mas por enquanto nada foi definitivamente comprovado. Para não ter mais confusão, vamos comparar lado a lado. A cistite intersticial, a CI, se manifesta como uma dor e uma pressão crônicas. É uma inflamação sem bactéria. Já a infecção urinária comum é aguda, tem aquela queimação forte e é causada por bactérias. Justamente por isso, os tratamentos são completamente diferentes. Bom, vamos voltar para o nosso ponto principal e desconstruir esse mito de vez. Por que tanta gente confunde as duas coisas e por que essa preocupação não se sustenta com base no que a gente sabe hoje? Olha, a diferença fundamental está nos sinais. A CI é marcada pela dor e pela pressão de uma inflamação que não passa. Já o principal sinal de alerta para o câncer de bexiga é outra coisa, é a presença de sangue na urina. A natureza das duas condições é totalmente distinta. Uma é inflamação, a outra é um crescimento descontrolado de células. Então, o ponto crucial é este aqui. Sim, a inflamação crônica, de modo geral, pode ser um fator de risco para câncer em alguns cenários, mas especificamente no caso da cistite intersticial, essa associação simplesmente não foi comprovada pela ciência. Certo. Com o medo de lado, o foco muda completamente. Passa a ser o bem-estar. Como é possível gerenciar uma condição crônica como a CI? Vamos ver como se passa do diagnóstico para a ação, para assumir o controle. O tratamento não é uma coisa só, mas sim uma combinação de estratégias. Vai desde medicamentos para controlar a dor e os espasmos, até terapias que são aplicadas direto na bexiga. E olha que interessante, até o controle do estresse tem um papel importante, o que mostra como a nossa mente e nosso corpo estão super conectados. Além do tratamento médico, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa. Muitas pessoas com CI descobrem que certos alimentos pioram muito os sintomas. Essa lista aqui na tela mostra os suspeitos mais comuns, mas o segredo mesmo é cada um prestar atenção no próprio corpo e identificar seus gatilhos pessoais. E aqui vai uma dica que parece simples, mas é muito, muito poderosa. Manter uma boa hidratação ajuda a diluir a urina. E uma urina mais diluída tem menos substâncias que podem irritar aquele revestimento sensível da bexiga. É uma prática que beneficia todo o sistema urinário. Chegamos agora ao ponto que talvez seja o mais importante de toda essa conversa. Diante de qualquer sintoma urinário, qual é o passo que nunca, mas nunca mesmo, deve ser adiado? Existe um sinal, um único sintoma que se destaca de todos os outros. Ele é um chamado inequívoco para uma avaliação médica imediata. E é este: sangue na urina, o que os médicos chamam de hematúria. Isso não pode ser ignorado de jeito nenhum. Não importa se foi pouco, se apareceu e sumiu, é um sinal que exige atenção profissional para um diagnóstico correto, ponto. E essa citação resume tudo. Seja dor, urgência ou qualquer outra mudança, tentar se autodiagnosticar não é o caminho.
Só um profissional de saúde pode investigar a causa real e indicar o tratamento certo, seja para si, para uma infecção ou para qualquer outra condição. E a gente termina com uma reflexão. Porque, sabe, entender a informação é o primeiro passo, mas o mais importante é agir com base nela. A questão que fica é, será que a gente está realmente ouvindo os sinais que o nosso corpo nos dá? Porque essa atenção é a base de todo o autocuidado e da nossa saúde.